Bom dia pessoal. Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. Estamos fazendo aqui um estudo bíblico na nossa escola dominical sobre o livro de Jó. Hoje a gente já vai dar sequência aqui, estamos na parte 8. Vou chamar aqui o Vilmar para a gente estar fazendo a oração de abertura e dar sequência aqui nos nossos estudos. Vilmar. Obrigado. Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui, Pai, reunidos para aprender um pouco mais da Sua palavra, Pai. Que o Seu Espírito Santo, Pai, venha falar através do Marcelino, por cada um de nós, que venha falar, Senhor, dos nossos corações, Pai. Senhor, já aproveito também, Senhor, para pedir para aquelas pessoas que estão precisando, Senhor, de uma cura, da libertação e da salvação, Senhor, que o Senhor venha atuar, Senhor, na vida de cada um delas, Pai. Esteja conosco aqui, que seu Espírito Santo nos ilumine, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém. Amém. Muito obrigado. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui no nosso livro de Jó. Né, o nosso livro aqui, que já está ali na estante, né, dos livros poéticos. Então vamos lá, como sempre eu faço, né, a gente dá uma revisão rápida sobre o que a gente já estudou, né, nos capítulos anteriores e dá sequência aqui. Então só um resumo, né, do que a gente já falou, né, nos capítulos 1 ao 3 a gente conheceu a vida de Jó, o que ele era, as riquezas e os males também que ele veio a sofrer, né, naquela conversa, ou naquele teste lá que Satanás e Deus estavam conversando, lhe sobrevieram alguns males no capítulo 1 ao 3. Aí os amigos de Jó, os três, né, eles chegaram, e aí a partir do capítulo 4 a gente começou a ver. A gente viu o Elifaz, a gente viu que ele repreendeu a Jó, ele no capítulo 5 ele exortou a que Jó buscasse a Deus, né? E no capítulo 6 Jó se justificou das queixas, no capítulo 7 Jó se dirigiu a Deus, né, deu uma reclamada, aí no 8 já veio o próximo amigo que era o Bildade, ele continuou também com o mesmo discurso do Elifas, e aí no capítulo 9 Jó fala de novo, só que já no capítulo 9 a gente viu que ele já estava falando sobre a grandiosidade de Deus, né? Que a gente não é digno, né? Não está à altura de Deus. Então no capítulo 9 a gente já viu isso, foi importante. E aí depois no 10 ele já começou a reclamar um pouco sobre a severidade, né, do que ele estava sofrendo, o tamanho do sofrimento dele. E aí no 10, no 11 o Zofar já começa mais fortemente também, o Zofar já é o terceiro amigo, também já veio falar para Jó que ele era, o problema dele era iniquidade, era que ele estava em pecado. E no 12 Jó se defende também dessas acusações. E no 13 o Jó, a gente viu que ele defendeu a sua integridade, ele defendeu que ele estava sem pecado e que aquilo não era bem o que os amigos estavam falando. E aí, no capítulo 14, que a gente viu domingo passado, né, onde a gente viu a brevidade da vida, onde ele estava falando que a nossa vida aqui é passageira, é frágil, é temporária, e que ele disse que havia mais esperança para a árvore do que para o homem. A gente discutiu isso também, a gente vai dar um reforço hoje. E aí já no capítulo 15, o Elifas já entra com um novo discurso, também enfocando o pecado de Jó, né, a iniquidade. Aqui a gente começou então no domingo passado a segunda rodada, vamos dizer assim, das conversas, que ficaram um pouco mais fortes. E a gente vai ver também nos próximos capítulos um foco sobre o pecado, sobre o perverso, que vai ser interessante também a gente tá estudando isso. E aqui no capítulo 16, a gente viu também domingo passado, onde Jó ele se queixou, né, de como Deus estava tratando ele. Ele estava reclamando dos males que ele estava sofrendo.
E aí a gente ficou ainda um pedacinho do capítulo 16, que a gente ainda não viu, vamos completar hoje. Então, todos esses capítulos a gente já viu, né? E hoje a gente vai aqui dar uma finalizada no 16, no 17 também, no 18 e no 19, dependendo aqui do decorrer do nosso assunto. Vamos dar uma recapitulada. Então, lá no 16, onde a gente já estava parando aqui, conversamos aqui sobre como é que Jó estava reclamando com Deus, né, sobre os males que lhe sobrevieram. Então, a gente tem aqui algumas conversas que a gente vai dar um reforço hoje. Eu trouxe aqui um resuminho já nesse momento do livro, que a gente tem conversas de Jó com os amigos e tem também de Jó para com Deus, né? Às vezes a gente já vai ver depois aqui. Bom, aqui ele está reclamando com Deus, mas primeiro ele fala com os amigos dele. No versículo 1 e 2 a gente falou, onde Jó falou para eles que eles eram os consoladores, mas eles não estavam consolando, ele estava mais molestando do que consolando, né? Então ele estava falando para os amigos dele que eles eram consoladores molestos, quer dizer, eles estavam, em vez de estar consolando, eles estavam mais molestando do que outra coisa, né? E aí, no decorrer do capítulo, ele começa a falar que as forças dele estão exaustas, que Deus destruiu a família, Deus fez isso, Ele vai relatando tudo o que aconteceu de mal na vida dele, e lá no 17 ele menciona que, embora não haja violência nas minhas mãos, e seja pura a minha oração. Então ele está falando, eu estou sofrendo tudo isso, embora eu seja puro. E aí foi aí que a gente parou, e no 18 e no 19 aqui é importante, então, a gente frisar e dar sequência aqui. O que ele fala aqui no 18? Ó terra, não cubras o meu sangue e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. E aí no 19, já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Então o que a gente viu aqui? Ele está querendo dizer o quê? Ele está preocupado que aqui é como se a vida estivesse no final, nós estamos terminando, vamos falar assim, a nossa passagem, a passagem dele aqui na Terra, e ele não queria que esse assunto não ficasse sem solução. Ele está querendo que o caso dele não seja apagado. Ele está querendo que o clamor dele seja ouvido, sim. E aí, o que ele está dizendo aqui? Que a testemunha dele está no céu. Quer dizer que quem que vai estar olhando esse assunto com ele é Deus. Não é aqui na Terra. Então ele está vendo que não é aqui na Terra, mas ele tem uma dúvida. Ele fala, mas aqui será que já acabou? Esse assunto vai ficar sem solução? E aí, no versículo 20 e 21, a gente vai ler aqui e a gente vai entender direito. Olha o 20. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfalecem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus, e do filho do homem contra o seu próximo. Bom, é importante, ó, como é bom a gente ler de novo e dar uma estudada, porque às vezes a gente pode ler assim de bate-pronto e não entender muito bem. Mas quando a gente lê e presta atenção no contexto, o que ele quer dizer aqui? Né? Aqui o Jó ele está clamando a Deus para que haja sim uma justiça divina. A gente já viu que ele já entende que a justiça é divina, não é dos homens. E aqui quando ele fala assim, os meus amigos zombam de mim, quer dizer, não é aqui na terra que a gente vai resolver esse assunto, não é aqui. E ele, quando ele fala que ele está em lágrimas diante de Deus, ele está clamando a Deus para que Deus tenha a justiça divina. E aí ele fala dos dois relacionamentos, tanto o homem com Deus, quanto o homem com o homem. Tanto a criatura com seu Criador, quanto criatura e criatura. Então esse é o clamor de Jó, para que Deus mantenha essa justiça. Ele sabe que a justiça de Deus é plena. E essa justiça plena que o Jó está falando aqui nesses versículos 20 e 21. Então, e isso para aprendizado nosso, né? Essa é uma garantia
que Deus é o soberano e a ele pertence a justiça, ainda que a gente, aqui na Terra, a gente tenha essa dificuldade de entender. Mas lá, junto com Deus, na eternidade, na justiça divina, a gente sabe que ela é plena. E aí ele completa aqui no final, no versículo 22. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não tornarei. Como que a gente vai fechar agora aqui? É assim. Quando ele fala porque dentro de pouco tempo eu seguirei meu caminho, quer dizer, ele já está falando, agora eu vou morrer. Então para ele está perdendo a esperança, a gente já vai ver isso também um pouco mais para frente. Então ele já está falando que está chegando o fim. Está chegando o fim e aqui na Terra parece que não vai acontecer nada. E isso é uma agonia dele. Pô, será que isso aqui vai ficar desse jeito? Não vai passar batido? Eu não quero que a Terra cubra o meu clamor, o meu sangue e oculte o meu clamor. Ele não quer. Ele está reclamando disso. Mas por que ele fala? Ele está achando que já vai acabar aqui. A gente já sabe que não. Mas ele está achando que sim, e ele está agoniado com isso. Mas uma certeza que ele traz aqui é que a justiça divina é plena, e então ele ora a Deus. Ele fala, então Deus, eu te peço que o Senhor cuide disso, tanto do relacionamento do homem para com Deus, quanto das injustiças ou das justiças terrenas que acontecem na nossa vida, na nossa passagem, mas que Deus cuida. Então é importante a gente, o que a gente não falou no domingo passado aqui, só complementando aqui no capítulo 16, é essa questão da justiça divina de Deus. Então, isso o Jó está deixando claro para a gente e ele clama a Deus que seja dessa forma. Porque ele já está vendo que aqui na Terra a gente pode não entender ou não ter a justiça plena, mas que vem do nosso Deus, a justiça plena. Bom, aí a gente vai começar então no capítulo 17, qual que é o foco do capítulo 17 de Jó? Quando ele não espera mais nada que aconteça. Então, quer dizer, de novo nós vamos falar a esperança de Jó nesse momento. Nesse momento, tá bom? No momento do livro, a esperança dele está abalada. Mas ele tem algumas certezas e algumas dúvidas, e a gente vai ver aqui nos próximos slides, que eu fiz um resuminho para a gente discutir hoje, tá bom? É bom a gente discutir isso hoje, nesse momento do livro. Vamos estudar o capítulo 17, então. Por que Jó está dizendo que ele não espera mais nada dessa vida? Vamos ler. Vamos ler o versículo 1 e 2 e 3. O meu espírito vai se consumindo, os meus dias vão se apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores, os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Dá-me, pois, um penhor, sê o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Bom, nesses versículos, é isso mesmo. Jó está confirmando aquilo que a gente já vem falando. Ele está falando, aqui eu já não espero mais nada. Estou morrendo e os meus amigos aqui não entendem e ainda fazem pouco caso de mim. Então, ele está falando para o Senhor ser o fiador dele. Porque não existe mais, para ele, né? Não existe mais quem pode se comprometer ou resolver essa questão com ele. Então ele está falando, Senhor, o Senhor é o meu fiador, o meu penhor. Sim, a questão de Jó agora é com Deus. E aí, no capítulo 4, também é um versículo 4, desculpa. Ele complementa aqui, é importante também a gente ler. Os demais eu não vou ler, mas o 4 é importante. Porque ao seu coração encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. Esse versículo 4, ele tem várias formas de estar escrito em várias Bíblias. E às vezes pode dar um mal entendido aqui, tá bom? Porque quando ele fala, porque ao seu coração encobriste o entendimento, se a gente não ler com calma, pode ser que ele está falando de quem? Dos homens ou de Deus? Né? Quem está encobrindo o entendimento? Então, para a gente
não perder aqui o contexto, aqui ele quer dizer o seguinte, que dos homens, dos amigos, das pessoas, né? O coração das pessoas que estão com ele está encoberto. Quer dizer, eles não têm entendimento sobre o que ele está passando e ele está pedindo que eles não triunfem. Quer dizer, eles não vão ganhar essa discussão contra ele, ou eles não são soberanos no que eles estão dizendo, porque não é aquilo a realidade dele. Então, aqui no versículo 4, ele está falando que falta entendimento para as pessoas que estão ali conversando com ele. E ele está falando para Deus que esse mal entendido deles não seja o que vai valer para o caso dele. Por quê? Porque a gente sabe que não é realmente aquilo, a verdade absoluta. Tanto é que lá no final, a gente vai ver depois, Deus repreende os amigos de Jó e explica isso para a gente. Então lá no final isso fica claro. Então aqui, continuando no capítulo 17. Nós sabemos que o Jó ele começa a falar e reclamar de tudo que acontece, né? O que está acontecendo na vida dele. E aí lá no 15 e no 16 ele fala que a esperança dele está minando. Vamos ler o 15 e o 16 aqui. Versículo 15. Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? 16. Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Aqui é muito importante, porque ele está falando assim, que ele não está perdendo a esperança e que ela vai morrer junto com ele. Por que isso? Porque ele está vendo que a situação dele não está melhorando, está piorando, ele está cada vez mais piorando. Os amigos também estão falando uma série de coisas que não é a verdade. Mas o que ele fala aqui no final do versículo 16? Ele fala por teremos descanso. Eu até coloquei aqui em vermelhinho aqui, sobre esse descanso. O que é esse descanso? Jó, apesar dele falar que ele não tem esperança, ele não sabe o que vai acontecer e que acha que já vai morrer, ele sabe, ele crê na eternidade. Então ele é fiel a Deus, ele sabe isso. E isso é um ensinamento para nós. Porque essa crença na eternidade, essa crença de saber que depois vem um descanso, é o que dá força para ele. E isso ele deixa claro aqui também. Ele não desiste, ele não para de crer em Deus. Ele só tem dúvidas sobre algumas coisas. Mas a certeza da existência de Deus, que Deus é soberano e que na eternidade tudo vai ser diferente, isso essa convicção ele tem. Bom, e aí o que acontece? Então está muito claro para a gente por que Jó está perdendo a esperança e ele deixa isso claro. Bom, e aí o que acontece? Agora começa, a partir do versículo 18, começa agora o ênfase dos amigos dele sobre o perverso, sobre o pecado, sobre as consequências dos pecados. Então é isso que a gente vai ler, é isso que tem no conteúdo desses próximos capítulos. E Jó também vai explicar algumas coisas importantes para a gente sobre isso, sobre o perverso, sobre o destino do perverso, sobre o que acontece com o perverso. Isso vai ficar muito claro para a gente. Vou ler aqui alguns versículos do capítulo 18 para a gente entender o que o Bildade, que já é a segunda rodada de conversa dele com o Jó. Vamos ler o versículo 3. Versículo 3 aí no capítulo 18. Ele está dizendo assim, por que somos reputados por animais e aos teus olhos passamos por curtos de inteligência? Então quer dizer, ele antes dele falar sobre a questão do perverso, ele já ataca o Jó falando, você falou que a gente é igual os animais, sabe tanto quanto os animais, né? E que a gente não tem sabedoria, que a gente não é curto de inteligência. Por quê? Porque Jó, corretamente, ele falou, vocês não sabem de tudo que está acontecendo. E ainda assim vocês estão falando. E não estão
confortando nem consolando o Jó. Foi por conta disso. E aí, Bildad fala isso, né? Ele fala, você falou que a gente é igual aos animais, falou que a gente não tem sabedoria, mas os perversos, aí ele começa. Ele vai, durante metade desse capítulo, ele vai descrevendo o destino dos perversos. Então eu citei aqui alguns exemplos. Vamos ler o versículo 14, né? O perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. E ele vai falando, a calamidade virá sobre o perverso. Ele vai falando, né? A armadilha apanhará o perverso pelo calcanhar. Ele vai falando. Lá no 21, versículo 21. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o paradeiro do que não conhece a Deus. Então, o que o Bildad está falando aqui? Ele está falando um monte de regra de todos os males que vão vir para o perverso. Ele está falando que a luz do perverso se apagará. Então ele vai falando várias. Aqui a gente lê o capítulo inteiro, a gente vê no capítulo inteiro ele dizendo, tudo isso acontece com o perverso. E aí ele fala assim, que acontece isso com quem não conhece a Deus. Então, de novo, aqui, esse capítulo inteiro, ele reforça uma questão que não está totalmente ligada ao caso de Jó. Por isso também Jó fala que eles são mais molestadores do que consoladores, porque eles estão insistindo que quem faz coisa errada vai pagar caro, vai pagar com isso, com aquilo, ele vai dizendo. E eles muitas vezes eles podem estar, eles eram religiosos, eles mencionavam alguns dogmas da época que pode estar também sempre vinculando o pecado à punição. E esse costume da época, ele vem reforçar aqui essa teoria de Jó, que não é bem assim, e que não pode ser assim. Mais para frente a gente vai ver também o que Jó vai falar sobre isso. Muito importante para a gente também. Então, se a gente lê só aqui o que está escrito aqui, um exemplo, se a gente pegar o livro de Jó, a gente, vou ler um pouco da Bíblia hoje, vou ler só um pedaço. Dependendo do contexto onde a gente lê, é importante a gente não pegar tudo que está escrito por verdade sem contextualizar, né? Por isso que é bom a gente fazer um estudo completo. Por isso que é bom a gente fazer um estudo pensando no momento, pensando no contexto, né? Então, lá a gente viu isso, por exemplo, no livro de Eclesiastes. Se você ler só uns pedaços, você não vai entender. Mas quando a gente lê o todo e entende o todo, sim, a gente vai entender. E aqui, então, antes da gente ir para o 19, o que eu queria trazer aqui para a gente hoje? Até aqui, o que eu queria trazer? Que veio muito essa semana na minha cabeça. As dúvidas e as certezas de Jó. Porque, assim, a minha preocupação aqui é assim. Apesar de ter muitas coisas, há muitas dúvidas na cabeça de Jó, pelo momento que ele está passando, por algumas coisas que ele fala, pode às vezes não ser realmente aquilo, assim como seus amigos, também temos aqui algumas certezas que são confirmadas depois para a gente, para nosso ensinamento. Então, eu fiz aqui um apanhado, fiz 2 bloquinhos, um das dúvidas e outro das certezas, para a gente discutir hoje, antes da gente dar seguimento. Justamente pela nossa preocupação de que muitas coisas a gente pode não pegar por ensinamento se for alguma coisa muito pontual. Eu escutei uma música, eu queria até comentar isso aqui com vocês. Eu escutei uma música que ela dizia assim, você é avaliado pelo que você tem e não pelo que você é, né? Então, e essa frase me chamou muita atenção,
né, fala, pô, mas a gente é avaliado pelo que a gente possui e não pelo que a gente é, pelas nossas atitudes. Isso está errado. Como é que um ensinamento desse numa música... Aí depois, quando eu vi a música inteira, isso daí não era um ensinamento. Isso daí era uma constatação daquele momento, daquele contexto que o autor trouxe. Então, muitas vezes, a gente não pode pegar certos pedaços fora de contexto e pegar aquilo como um ensinamento, porque não é. Às vezes é um momento, uma constatação de momento. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Por isso que quando eu falo que a gente vai estudar a Bíblia, a gente não pode só ler um pedaço, né, focado num trecho e achar que aquilo é um ensinamento, né? Então, aqui a gente discutiu bastante algumas coisas sobre isso. Então, isso que é legal, é bacana. Então, eu fiz aqui uns resumos desse trecho, dessa metade do livro, onde eu pus aqui algumas dúvidas de Jó, mas algumas certezas também, que para a gente é bacana. Porque a gente, lembra lá no começo, quando eu falei, a gente está fazendo um estudo sobre sofrimento, fé e fidelidade, e que várias vezes durante o estudo a gente ia estar focando nisso, para a gente não perder o contexto? É isso que está acontecendo aqui. Então eu trouxe aqui, ó. Então é assim, nesse contexto, Deus permitiu que Jó fosse testado. E esse teste, essa provação, é uma provação que vai fortalecer a fé e a fidelidade de Jó. Então ele foi provado e a fé dele ela foi aperfeiçoada. E a gente vai ver isso ao longo do livro. Então, tanto é que ele fala, opa, no momento aqui eu falei uma coisa, mas já me arrependo. Porque agora eu sei isso, eu sei aquilo, já aprendi isso, aprendi aquilo. Então eu me arrependo e já vou pensar diferente. Com a gente acontece a mesma coisa, né? A gente às vezes acha que uma coisa está certa, depois você aprende, ensina, pensa, reflete, você fala, opa, então eu mudei a minha posição. Então, por exemplo, ó, tem muita coisa aqui que lá naquele momento o Jó não sabia, mas que hoje a gente já sabe. Mas o livro trouxe para a gente. E a gente tem que entender algumas coisas que são dúvidas e outras são certezas. Por exemplo, então vamos aqui, ó, vou fazer um resuminho para a gente aqui, ó, bacana. Depois é até bom a gente colocar no final, no nosso material total. O Jó, né, tem pedaços lá que a gente estudou. Ó. Por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Sim, por que tem? Por que essa vida, né, tem pessoas que são miseráveis, né? Por que tem pessoa que sofre tanto aqui nessa vida? Para que é essa vida aqui? Então isso é uma dúvida de Jó. A gente já sabe, a gente já estuda para a gente entender que tudo tem propósito de Deus. Aliás, Jó foi um deles que trouxe isso para a gente. Mas é uma dúvida dele. Pô, mas que estranho isso, né? E até então ele não tinha pensado nisso porque a vida dele era plena, era boa. Ele não. A hora que ele sofreu aquele baque, aquele reviravolta, ele começou a questionar um monte de coisa e ficou em dúvida. Aí ele também falou: mas se pequei, que mal te fiz? Outra dúvida dele era: o que eu fiz de errado? Que a gente também vai entender. Outra coisa, por que então não. Ele falou assim: por que não perdoas a minha transgressão e não tira de mim a minha iniquidade? Então, eu quero parar com isso. Se eu fiz alguma coisa errada, eu quero parar. Eu não quero esse sofrimento. Eu quero que o Senhor retire esse pecado de mim, se for isso. Mas a gente viu que não é. Então, isso que ele fala, essas falas dele são tudo dúvidas, que a gente tem que entender que ele está num momento de dúvida. Então, outra dúvida que ele fala: a terra está entregue na mão dos perversos e Deus permite. Ele é todo-poderoso, ele pode interferir. Essa é uma dúvida, mas por quê? Olha só que é uma dúvida aqui até meio misturada com certeza, porque ele fala assim: porque Deus é o todo-poderoso, e é isso. Essa certeza não sai dele. Isso do Jó a gente tem que aprender. Essa certeza de que Deus é o Todo-Poderoso não sai dele. Isso nos ajuda nesse livro. E aí quando ele vem e fala também, a gente viu no passado, há mais esperança para a árvore do que para o homem, porque morrendo o homem, ele fica morto. Não se levantará de onde está. Por quê? Não vi ninguém que depois que morreu voltou. Acabou, né?
A árvore eu já vi, né? A árvore eu já vi voltar, já vi morta e depois voltou. Mas a gente já conversou sobre isso, né? A gente já conversou, entendeu que tipo de morte, o que nós estamos falando, né? Isso foi uma conversa bacana nossa aqui. Então, ficou muito claro também, né, que Jó ele não tinha conhecimento sobre a ressurreição, né? Esse conhecimento ele foi aprofundado na teologia em Jesus Cristo, com a morte e ressurreição. Então nós temos um momento diferente, conhecimentos melhores para entender certas coisas, que lá na época talvez a gente não entendeu, o Jó não tinha toda essa vivência, mas ele aprendeu, assim como a gente também aprende. Outra coisa que ele falou aqui, a gente já viu: se me encobriste na sepultura, até que tua ira se fosse, e me pusesses um prazo, e depois te lembrasses de mim. A gente falou um pouco sobre isso, mas eu quis reforçar. É uma dúvida misturada como uma certeza, que é um ensinamento para a gente. Porque ele fala assim, ainda nesse versículo, ele fala: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria. A gente até falou sobre o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, o choro dura uma noite, quando a gente estuda isso, ele está falando aqui, se lá na sepultura dele, né, se Deus encobrisse isso, encobrisse a tua ira, quer dizer, encobrisse aquele mal que ele está passando, e depois, lá na frente, ele se lembrasse de mim, quer dizer, a alegria, amanhã, a alegria lá na frente. Se ele tivesse essa certeza, ele fala assim: todos os dias da minha luta esperaria. Olha, aqui é uma dúvida misturada com certeza. Como assim a dúvida? Porque ele fala assim: eu não sei quanto tempo vai demorar a noite. A gente também muitas vezes não sabe o que a gente está passando. A gente não sabe os porquês. A gente não sabe que tipo de provação para que serve e nem o tempo que ela dura. Mas ele fala: se o Senhor lembrar de mim ali no fim, quer dizer, se amanhecer, se tiver sol, se a alegria vem pela manhã, eu esperaria todos os dias da minha noite, todos os dias da minha luta. Então, essa certeza com dúvida é muito importante isso para a gente. Nós temos essa certeza, Jó tem essa certeza, que a alegria vem do Senhor. E ela vem, ela é certa. Lá nesse momento ele ainda não sabe, mas está vindo a alegria dele. Ele está perdendo a esperança, mas se Deus falasse assim: calma aí, ó, imagina, naquele momento. Ele fala: mas calma aí que depois você vai receber tudo de volta. Ele fala: então beleza. Mas não pode, ele não pode saber naquele momento. A gente sabe agora, mas naquele momento faz parte da nossa aprovação, faz parte do nosso aprendizado não saber isso. Quando Deus oculta da gente certas coisas, faz parte da nossa vida. Mas o que a gente tem que ter no nosso coração é que a certeza de que lá tem, a certeza de que o que nos espera é bom, essa alegria que vem pela manhã. Então não importa o tempo que dure o nosso sofrimento. A nossa certeza de que o que vem de Deus e é bom, nos dá a força para esperar todos os dias da minha vida. Essa foi uma parte principal de dúvida, mas com certeza. E aí ele fala assim, outra dúvida dele aqui também: que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado e cada momento ponhas à prova? Reforça isso que a gente já falou aqui. Ele fala assim: Senhor, o que é o homem? O Senhor tem um cuidado tão grande, dá tantas bênçãos, mas a alguns momentos coloca à prova. Isso é uma dúvida dele. Entendeu? Isso é uma dúvida. E também misturada com certeza, porque ele fala: o Senhor tem cuidado com os homens. Nós somos importantes para Deus. Isso é uma verdade. É muito importante a criação de Deus. Nós somos muito importante. Muito, muito, muito. E por isso mais que fica aquela dúvida, mas se a gente é tão importante, por que existe o sofrimento, né? Mas tudo bem, é esse o ensinamento, né? Aí no final ele fala: onde está, pois, a minha esperança? Ela descerá até as portas da morte. Lembra? A gente acabou de ver, né? Então aqui também outra dúvida dele é:
Ele está falando que a esperança dele está acabando, porque como ele tem essa dúvida de que tem lá no fim, como ele acha que vai acabar aqui, ele não sabe se ele vai ter direito à resposta ou não, como ele tem essa dúvida, ele fala, minha esperança está acabando, porque está parecendo que eu vou morrer. Está parecendo que eu vou morrer. Marcelino, Oi. É o que nós estamos vivendo hoje, né? Tem tudo a ver com essa história que nós estamos fazendo esse estudo de Jó. É o que nós estamos vivendo hoje, é a incerteza. Exato. Nós estávamos no caminho, de repente nós estamos no mês de março, outra vez, a pandemia está pior do que quando começou a pandemia, piorou a situação. Piorou. Então, nós estamos que nem Jó, nós não estamos sabendo o que vai ser, ou daqui a pouco. Nós não vamos saber quando vai terminar esse sofrimento. Uhum. Só Deus é que sabe. Exato. E esse livro de Jó tem tudo a ver com o que está acontecendo agora com a gente. Nós não sabemos amanhã, se amanhã vai ter leite, se amanhã vai ter hospital, se amanhã vai ter, a pessoa vai ter problema respiratório, não vai ter os aparelhos. Isso. Nós não estamos sabendo. Cada família está passando uma situação de dificuldade. Muitas vezes não comenta, não fala. Nós também aqui em casa já passamos. Isso. Então, é o que nós temos que ter, a esperança de Jó, né? Isso. Jó não sabia o que ia acontecer com ele. Mas agora, dona Helena, as certezas dele, que eu vou falar agora, é que nos vai garantir passar por isso de forma, de forma clara, de forma onde a gente vai suportar esse tipo de coisa. Esse vai ser o nosso alento. Por quê? Porque essa certeza de que lá no fim o Deus tem o melhor para nós, é isso que vai nos ajudar a passar por aqui. Então essas certezas que a gente vai falar agora serve para isso. Débora quer falar? Paz do Senhor. Marcelino, eu sei que já foi falado várias vezes aqui, mas eu vejo que o ensinamento do livro de Jó, como a irmã Helena falou, são grandes ensinamentos, porque muitas vezes nós, cristãos, nós não somos ministrados para o sofrimento. A gente, né, os nossos líderes, nós líderes, a gente prega sobre esperança, sobre a fé, a certeza, vamos morar no céu, que vamos passar por lutas, mas é tudo, o que mais se fala é da certeza de morar no céu, que o Senhor está conosco, e é isso. Porém, nós também precisamos entender que o sofrimento nos ensina, e como fala lá no livro de Tiago, nós temos sofrimentos. A gente não está preparado para o sofrimento, a gente tem certeza de tudo, porque os nossos líderes espirituais falam. Hoje, as pregações é muito, você consegue, vamos! Mas nós, como igrejas, não somos ensinados sobre o sofrimento, como Jó passou aqui. E aí, quando vem o sofrimento, a gente desmorona. Porque a gente fala assim, como uma líder teve depressão, igual a irmã Helena falou aqui para nós um dia. Pois existe. Existe. Jó nos ensinou isso. Como a Rosi falou aqui para nós, não lembro se foi quinta ou um domingo, nós oramos, profetizamos que ia vir a cura e Deus levou. Jó também passou por isso. Então, um dos ensinamentos que eu aprendo com Jó, que nós temos que aprender com o sofrimento, que nós temos que ensinar as pessoas cristãs que eu quero dizer seguidores de Cristo, não evangélicos, né? Certo. Nós temos que ensinar que nós vamos passar por sofrimento, sim,
vamos ter depressão, podemos, né? Alguém, um outro pode ter depressão, vai ficar doente, vai ter luto. Eu até coloquei aqui, tem dia que vai dar nó na nossa cabeça, assim como Jó. Senhor, o senhor está me escutando mesmo ou está muito ocupado para mim? Jó teve isso. E às vezes a gente pensa que nós não podemos pensar assim. Mas o estudo de Jó fala, que você vai falar das certezas que Jó teve. Mas dessas incertezas que nós temos, o Senhor também está conosco. Isso. Jó teve uma hora que falou, será que eu estou em pecado? Isso, será não que tá. nós também não falamos isso? Isso. Mas o que eu fiz de errado que eu peguei o Covid? Aí começa a se sentir culpado, né, Dá? Então, desculpa eu falar devagar, mas eu estou devagar mesmo. Espero que dê para entender o que eu quero dizer. Perfeito. Depois que vocês me falam para entender. Nós temos que aprender, que nós vamos aprender também no sofrimento, que vida cristã não é só só celebração, yes, tudo certo na sua vida. Não, você vai ficar desempregado também. Muitas vezes vai passar necessidade, vai precisar do outro. Muitas vezes a gente vai ficar com dúvida, será que eu estou no caminho certo? E isso Jó nos ensina. Isso. E nos ensina a não julgar também. Ele reclama, mas ele não peca. Pensa assim, como que aquele pastor adulterou? É pastor, né? Nossos julgamentos. Pois é, vigia para que você não caia. Isso. E muitas vezes a gente fala, a irmã Helena uma vez disse aqui, não sei se foi aqui, que momento que foi, ela falou assim, como que eu, uma serva do Senhor, orava tanto e fui tomar remédio, né, irmã Helena, que a senhora falou uma vez, fui ter depressão. Ensinamento para que depois possa ajudar outras pessoas com o mesmo problema. Isso. Então, eu só queria compartilhar aqui, porque perfeito. Enquanto você falava, vinha na minha mente, nós precisamos também falar que vamos sofrer do sofrimento e que nós temos a certeza que Deus também está no controle desse sofrimento que nós estamos passando. Amém. Espero que tenha dado para entender o que eu falei. Sim, perfeito, Débora. Perfeito, e é isso mesmo. Esses ensinamentos no sofrimento são os melhores da nossa vida. E quanto mais a gente passar pelo vale da sombra da morte, a gente tem que entender que Deus está com a gente para que a gente não desista. A gente não perca a esperança, como o Jó ele estava perdendo a esperança, mas ele sabia que lá havia um descanso no final, mas perdendo a esperança, assim, no sentido de que ele estava vendo que o sofrimento estava levando ele à morte e ele achava que podia não acontecer mais nada ali. Deus mostrou que aconteceu para o nosso entendimento e para nosso entendimento e também para a gente aprender com ele, né? E é isso mesmo, tudo Amém. Que você falou é isso mesmo. Posso falar, Marcelino, bem rápido para não tomar tanto seu tempo? Pode. O livro de Jó é um aprendizado porque ele é um livro de jornada, né? Nós temos que aprender a olhar pelo livro de Jó como um livro de jornada. Não é assim, Deus entrou no diabo para testar Jó. Não é isso. Olha só, se nós colocarmos a nossa fé não só nos momentos difíceis quando tem problema, e sim fé como estilo de vida, começou o seguinte, Jó estava tudo bem. E todos os dias ele acordava exercendo também essa fé pequena que a gente fala, para o dia bom, e não sei o quê, dia bom, ele vai exercendo todos os dias, 24 horas, exercendo a fé. Para chegar no dia dessa jornada punk dele, que é o que muitas pessoas estão vivendo hoje, ele poder usar essa fé grande, fortalecida, edificada.
E aí depois ele vê uma fé que tem resultados, que no final dá a volta. Então, o que nós precisamos entender é essa fé de jornada. Não adianta eu acionar essa fé só no período do problema. Não adianta acionar essa fé só no período quando eu estou muito mal, quando tudo capengou. Essa fé são para todos os momentos, é jornada de fé. É fé dentro do seu coração, crendo que Jesus é Jesus da paz, Jesus do amor, que independente do que está por fora, você sabe em quem você crê e sabe o que pode sair de dentro para fora. Então, não importa se você está com falta de ar, não importa se você está com problema financeiro, se você está desempregado, não importa, a sua jornada é de fé. A sua jornada, para os momentos bons você teve fé, e é pequenininho, mas ele te fez uma edificação para quando você passar por esse problema punk que todos passam, você conseguir seguir a jornada. Então você não pode perder esse alvo, essa certeza da fé para todos os tempos, porque nós aprendemos que fé só serve para quando você faz campanha. Só serve para 7 dias de libertação, para 7 dias não sei o quê. Não, a fé é para todo dia, para toda hora, porque isso é um estilo de vida, você precisa ter um estilo de vida de fé, porque daí você vai conseguir passar nos contextos, porque eles existem, e ponto. Existem, para passar nos contextos e exercer uma fé de resultado, que é o que a gente vai ver no final. Então, a gente precisa olhar com esses olhos de fé o tempo todo, não só para os momentos difíceis. Por quê? Se não olhar o tempo todo, 24 horas, momentos difíceis, vai faltar a fé. Você vai fazer isso. Então, é um aprendizado que Deus falou, opa, o Jó também está precisando aprender no momento de dificuldade. Então, eu vou permitir sim, não é por causa do diabo, não, é porque ele precisa aprender, é para o Jó, não é para o diabo, é para o Jó crescer. Então, Jó cresceu e depois você vai ver no final o resultado. Então, Deus não cedeu a chance do diabo, Deus é muito maior que isso. Sim. Ele falou, opa, eu preciso dar uma oportunidade para o Jó, que tem essa fé, que é próximo, que está tudo bem, no dia da dificuldade, ele usar tudo que ele aprendeu e conseguir passar. E a jornada de Jó é mais bonito do que o capítulo 7, 8, 9, X, Y, Z. É a jornada. E a jornada da vida da Débora, do Marcelino, da Queda, de todo mundo que está aqui. É a jornada. Isso mesmo. Amém. Amém. Bom, eu vou... no domingo que vem a gente fala mais um pouco, mas enfim, as certezas aqui de Jó, depois a gente pode reforçar, mas o importante é que, desde o comecinho lá, quando ele falou, na primeira vez que veio o mal para ele, o Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, ele já começou ali falando, que venha, bendito seja o nome do Senhor. Aí, lá no final também, né, a gente já viu, lá no final ele está falando assim, eu sei que a minha testemunha está no céu, nas alturas, e quem advoga na minha causa, quer dizer, ele tem essa certeza de que a providência divina, de que Deus está no controle de tudo, apesar dele ter muita dúvida. Então ele começa também com já dando umas dicas para a gente manter isso. Ele fala também, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Ele está querendo dar uma mensagem muito boa aqui para a gente, dizendo que Deus está no controle de tudo. Mesmo que seja um mal acontecendo, está no controle de Deus. E isso é fato. E ele ali, já naquele momento, ele já começa assim, se preparem, porque o Jó é isso. E a gente viu. E essas certezas aqui, a gente depois no outro domingo a gente reforça mais um pouco. Essas certezas dele nos traz esse aprendizado para essa nossa jornada, saber Amém. Que lá no final tem a nossa alegria. Amém. Pastor, Sim. passo a palavra para o senhor aí, senhor fazer as considerações finais aí, fazer a oração, enfim. Amém. Aí domingo que vem a gente dá sequência aqui nesse livro maravilhoso que é o livro de Jó. Amém. Glória a Deus. Mas é uma bênção esse livro, né? Não é um livro, a Bíblia, né? É uma bênção de ensinamento para nós. Né? Até comentei com você que hoje eu ia pregar sobre aquele tema, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Aí ontem eu comecei a meditar e agora vocês comentando sobre a situação de Jó, eu vou mudar. Ontem é uma confirmação. Ontem eu pensei e agora veio uma confirmação e eu comecei a anotar algumas coisas que vocês falaram.
Então, eu quero convidar vocês todos, convide pessoas também para assistir hoje às 18h30. E o meu tema que eu vou falar é: o silêncio de Deus não é. Por quê? Um abandono. Não é. Então, hoje à noite eu vou falar sobre isso. A situação desse homem de Deus, que passou por tantas provas, e Deus ficou em silêncio. Mas o silêncio de Deus não é abandono, de jeito nenhum. Então, hoje à noite vamos continuar falando, amém? Que Deus seja louvado, amém. Eu vou falar bem pouco, porque minha boca ainda está inchada, que eu fiz um tratamento aqui. Então, vou ter que falar devagar, mas tenho certeza que Deus vai nos abençoar, amém? Vamos agora falar com Deus. Mais uma vez, que Deus abençoe todos que estão nos assistindo, ouvindo, e aqueles que vão ouvir também, assistir pelo YouTube, que Deus possa derramar todos os tipos de bênção para a sua vida. Marcelino, que Deus te abençoe muito, que Deus continue capacitando você, viu? Amém? Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai amado, através desse estudo bíblico do livro de Jó. Pai amado, continua abençoando o teu servo Marcelino, abençoe todos que participam, Pai. Deus amado, derrama a tua bênção sobre todos nós. É cada pessoa, Pai amado, que está precisando de uma cura, de uma libertação, e seja uma realidade na vida dela. Aquela pessoa que está intercedendo, Pai amado, e pedindo oração para alguém da sua família, só venha agir com poder de cura, Pai, um poder de milagre, Pai. Deus amado, muito obrigado por tudo, por essa escola bíblica dominical. Eu estou abençoando a minha vida e a vida de todos que participam, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus, Marcelino. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe Beijo a pra todos. todo Pastor, eu mundo. pensei que o senhor estava convalescente por causa da vacina, pastor. Misericórdia. Quero falar uma coisinha, pessoal. Vou até tirar o Beijo. óculos para ouvir melhor. Olha, a vacina é uma vez. Amém, Deus abençoe. Não dói nada, sabe? Mas foi muito legal ontem, foi muito gostoso. Ontem eu abençoei as enfermeiras, abençoei lá. Amém. Então, graças a Deus pela vacina está chegando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A vacina fez eu falar pouco. Tá bem vendo? baixo. Amém. Deus abençoe, gente. Amém. Bom domingo, Bom até domingo. a tarde. Até mais. Tchau. Tchau. Deus abençoe.